E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A recusa foi clara, curta e simbólica. Juan Pablo Vojvoda evitou analisar Neymar como peça isolada e projetou a cobrança para o elenco inteiro. Não foi um gesto de proteção ao camisa 10 apenas, foi, antes, uma declaração programática. Neste Santos que respira tensão, a solução tem de ser coletiva. O empate 1-1 com o Mirassol, partida em que o capitão marcou e depois concedeu o pênalti que igualou o placar, serviu de anticâmara para uma inquietação maior, visível no rosto do técnico e palpável nas arquibancadas da Vila Belmiro. Quando um comandante opta por falar de conjunto em vez de individualidade, ele está, em verdade, definindo prioridades públicas. Blindar o jogador de estrelas não é o objetivo, o que se pretende é reafirmar que ninguém carrega o clube sozinho. Vojvoda disse que o time teve um primeiro tempo positivo, que o gol premiou iniciativa, e que a etapa complementar começou com alternativas claras. Em seguida, contudo, apontou um declínio físico em alguns atletas que comprometeu a clareza no final do ataque, o último chute, como o próprio treinador sintetizou. Essa expressão, simples, concentra a dor do Santos atual. Produzir chances não tem correspondido à transformação em bolas na rede. A dimensão do problema exige números para ser compreendida. Faltando poucas rodadas para o fechamento do campeonato, a margem que separa o Peixe da zona de descenso não é teórica, é concreta. Com a equipe a apenas um ponto da área de risco, cada posse perdida no terço final e cada finalização mal executada adquirem peso decisivo. Em outras palavras, não se trata de avaliar apenas a qualidade estética do jogo, mas sim de contabilizar decisões que, sequencialmente, podem definir permanência ou queda. Gestão de minutos, rotinas de recuperação e planejamento de substituições deixam de ser detalhes e viram fatores de sobrevivência. Tecnicamente, a queixa de Vojvoda sobre falta de clareza no último chute precisa ser dissecada. Esse déficit envolve 3 vetores. Primeiro, a capacidade de penetração e criação de linhas de passe que forcem a defesa adversária a ceder espaço. Segundo, a qualidade de execução nas instalações finais, cruzamentos, finalizações de primeira e conclusões de área. Terceiro, a leitura tática em situações de pressão, especialmente quando os atletas já acumulam desgaste. Em muitos jogos, Santos produziu oportunidades, circulou bem a bola, mas faltou decisão ao remate, ou o remate foi previsível, facilitando a intervenção dos defensores. A gestão física, que Vojvoda apontou com elegância crítica, também merece olhar técnico. Em calendários apertados, a acumulação de minutos influencia diretamente explosão e precisão. Jogadores que chegam ao minuto 60 com fadiga apresentam perda de coordenação e, sobretudo, queda na capacidade de colocação do pé no momento do disparo. O treinador falou em baixa física de alguns, mas a pergunta que paira é: houve planejamento de rodízio compatível com a carga de jogos? E, se houve, por que a queda se manifestou justamente no terço definitivo do duelo? Respostas a essas perguntas demandam transparência na rotação de atletas e dados sobre minutos jogados nas precedentes partidas. Neymar, figura central do enredo, teve atuação de extremos, contribuiu com um gol, assumiu o papel decisivo e, logo depois, foi protagonista de um lance que custou o empate. Quando o capitão é simultaneamente solução e problema, o técnico tende a proteger o vínculo com o jogador ao mesmo tempo em que exige que o coletivo responda. A opção de Vojvoda por não dissecar o desempenho por via individual aponta também para uma estratégia política, evitar expor um astro que, mesmo em queda de eficiência, concentra atenção midiática e emocional, e cujo desgaste público poderia desviar foco. Mas proteger não é silenciar obrigações. Ao dizer que terão que responder, o treinador deixou a bola no campo dos atletas. Assumam postura, recuperem precisão, convertam oportunidades. É um ultimato educado, porém firme, que exige providências observáveis nos treinamentos e na escalação. Espera-se, por exemplo, a introdução de exercícios específicos de finalização sob fadiga, práticas para ganho de precisão em cruzamentos e treinos de transição rápida que simulem o desgaste da reta final do jogo. Esses ajustes são medicinais e pragmáticos, não curam glamour,
curam foco. O próximo compromisso, diante do Internacional, adversário direto na luta pela 10ª colocação, traz consequências imediatas. Não é jogo de retórica, é confronto de pontos. Perder ou empatar pode empurrar o Santos para uma situação ainda mais delicada, onde a margem de manobra desaparece e decisões radicais passam a ocupar a agenda do clube. Ganhar, por sua vez, devolve alento, mobiliza a torcida e permite ao treinador ajustar com menos pressa a recuperação física do elenco. A equação, nua e crua, é essa: resultado bom igual espaço para correções, resultado ruim igual necessidade de medidas mais incisivas. Há camadas de leitura que o público precisa acompanhar atentamente. Uma é a técnica. Quais serão as alterações táticas que Vojvoda poderá implementar para elevar a letalidade ofensiva? Um leque possível inclui movimentações mais agressivas dos pontas para abrir corredores, maior presença de meia chegada na segunda linha de ataque, uso estratégico de um atacante fixo para pivô e variações de profundidade que forcem os zagueiros a sair de posição. Outra camada é a psicológica. Como o elenco responde a chamadas públicas? A resposta no vestiário é tão importante quanto a atuação no gramado. Já se ouviu dizer que a pressão revela caráter. No futebol profissional, a pressão também expõe fragilidades estruturais. O discurso do treinador revelou preocupação com a eficácia, mas a gestão do clube, diretoria, comissão técnica e departamento médico, precisa traduzir palavras em ações rápidas e mensuráveis, readequar cargas, priorizar exames que detectem fadiga muscular subclínica e planejar substituições que maximizem frescor sem sacrificar compactação defensiva. Se essas providências não ocorrerem, o problema continuará sendo fruto de microdecisões mal tomadas antes mesmo da bola rolar. Ademais, Vojvoda já plantou um teste público. Ele exige respostas e deixou claro que espera uma reação. Isso pode surtir dois efeitos opostos. O primeiro, virtuoso, é o despertar coletivo. Atletas assumem responsabilidades e elevam rendimento. Desde o primeiro segundo em que o vídeo começou a circular, causando aquele silêncio curioso que antecede a explosão de comentários, o suposto acerto de Everton Ribeiro com o Santos para um contrato de 2 anos tomou proporções inesperadas, criando um clima de suspense que fez milhares de torcedores pausarem tudo o que estavam fazendo para tentar entender se aquele burburinho repentino era sinal de fumaça real ou apenas mais uma faísca típica do mercado da bola, que sempre encontra um jeito de colocar nomes gigantes no olho do furacão e transformar qualquer detalhe em manchete instantânea. À medida que as primeiras páginas esportivas começaram a replicar a informação de que o meia ofensivo de 36 anos, multicampeão e dono de uma carreira consolidada em clubes e seleção, teria aceitado defender o Santos até 2027, a curiosidade se transformou em espanto, especialmente porque Everton Ribeiro havia chegado recentemente ao Bahia, onde assinou o contrato até dezembro de 2025, e a simples menção de uma possível saída precoce gerou questionamentos sobre motivações, cláusulas e bastidores, que ninguém parecia conseguir explicar com segurança naquele momento, mas que alimentavam conversas com intensidade crescente. Com os torcedores santistas rapidamente entrando em êxtase e os torcedores do Bahia mergulhando em incredulidade, o rumor se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, não apenas pela dimensão do nome envolvido, mas também pela possibilidade de o Santos, ainda em processo de reconstrução, dar um salto técnico gigantesco com a chegada de um jogador reconhecido por sua habilidade, sua visão de jogo e sua capacidade de decidir partidas importantes, algo que o clube da Vila Belmiro sempre valorizou em sua história marcada por craques memoráveis. Enquanto isso, jornalistas especializados tentavam acompanhar a velocidade com que o boato se espalhava, analisando o contexto e buscando qualquer pista que pudesse confirmar ou desmentir a narrativa, já que Everton Ribeiro, dono de títulos expressivos como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Libertadores, além de passagens pela seleção brasileira com 22 jogos e 3 gols, não é um nome que simplesmente entra em especulação sem causar ondas capazes de influenciar até o humor do mercado esportivo. O impacto do rumor cresceu quando alguns perfis conhecidos por anteciparem negociações importantes começaram a postar sobre conversas avançadas, o que aumentou ainda mais o alcance da história, criando uma atmosfera de expectativa que fez torcedores do Santos imaginar o meio-campo transformado
Enquanto torcedores do Bahia tentavam interpretar se o boato representava apenas mais um capítulo das especulações comuns da temporada ou o início de uma negociação inesperada. A curiosidade ficou ainda maior quando trechos de vídeos, lives e debates começaram a destacar que a idade de 36 anos de Everton Ribeiro não o impediria de realizar mais uma grande passagem pelo futebol brasileiro, especialmente por conta de seu estilo de jogo mais técnico do que físico e de sua capacidade de ditar ritmo em qualquer partida, algo que muitos consideram ideal para um time que busca recuperar protagonismo, como o Santos. Ao mesmo tempo, surgiram análises comparando o possível encaixe do jogador no esquema santista, argumentando que sua presença poderia elevar o rendimento de jovens promessas e dar ao elenco a experiência necessária para suportar a pressão de competições longas, enquanto outros especialistas chamavam atenção para o impacto de um nome tão pesado na motivação interna do clube, já que a chegada de um atleta vitorioso costuma alterar inclusive a postura dos companheiros. Em paralelo, o Bahia se viu involuntariamente envolvido no furacão midiático, já que rumores desse porte afetam diretamente a percepção da torcida sobre o planejamento do clube, levando muitos a questionarem como estaria o ambiente interno, se havia alguma insatisfação de Everton Ribeiro ou se tudo não passava de mera invenção digital amplificada por algoritmos famintos por engajamento, que conseguem transformar pequenas suposições em histórias gigantescas. Os torcedores baianos começaram a revisitar entrevistas, jogos recentes e declarações do próprio jogador para tentar encontrar qualquer indício que justificasse a especulação, mas a ausência de sinais concretos apenas aumentou a sensação de que o burburinho não se sustentava em fatos, embora a narrativa fosse tão forte e tão difundida que parecia impossível ignorar, especialmente quando veículos secundários começaram a replicá-la como se fosse verdade consolidada. Ao mesmo tempo, algumas páginas santistas começaram a projetar o camisa que Everton Ribeiro hipoteticamente usaria, criando artes, montagens e até mesmo trechos de vídeos editados como se o anúncio estivesse iminente, o que contribuiu para fortalecer a impressão de que algo grande realmente estava prestes a acontecer, alimentando expectativas que cresciam em velocidade impressionante. Com o passar das horas, o rumor já havia ganhado força suficiente para atrair a atenção de comentaristas nacionais, que, mesmo sem confirmação oficial, decidiram debater a plausibilidade da transferência, destacando que, apesar do contrato válido com o Bahia até 2025, o futebol brasileiro é conhecido por negociações repentinas e inesperadas, e que a experiência de Everton Ribeiro poderia, de fato, ser objeto de interesse de qualquer clube que busque recuperar competitividade imediata. Com a temperatura do assunto chegando ao ápice, alguns jornalistas próximos ao Bahia começaram a comentar, em tom cauteloso, que desconheciam qualquer negociação concreta, o que esfriou parte da especulação, mas nem de longe foi suficiente para dissipar totalmente o entusiasmo de quem acreditava que o acerto com o Santos era real e iminente. Mesmo assim, o rumor continuou vivo, sendo alimentado por publicações que destacavam a versatilidade do jogador e sua capacidade de atuar como um meio ofensivo ou articulador central, funções que o Santos buscava fortalecer, fazendo com que muitos insistissem que, estrategicamente, a possível contratação fazia todo sentido. Nas rodas de conversa digitais, torcedores discutiam se Everton Ribeiro ainda tinha gasolina suficiente para liderar uma equipe por mais 2 anos, e a maioria concordava que, mesmo sem o vigor físico da juventude, sua leitura de jogo e tomada de decisão continuavam em alto nível, qualidades que geralmente se mantêm mesmo com o avanço da idade. A especulação também reacendeu o debate sobre o estilo de jogo do Santos e como a presença de um meia experiente poderia contribuir para resgatar a característica criativa e ofensiva historicamente associada ao clube, alimentando ainda mais o imaginário dos torcedores, que sempre enxergam em nomes técnicos a possibilidade de renascimento. Enquanto isso, especialistas começaram a discutir se o Bahia teria interesse em liberar o jogador, considerando aspectos financeiros e contratuais, destacando que sua permanência até 2025 tornaria qualquer negociação prematura um movimento atípico, embora não impossível no contexto dinâmico do futebol brasileiro. A narrativa ganhou contornos quase novelescos quando páginas começaram a postar supostas informações internas, afirmando que o negócio estaria 90% fechado, embora nenhuma delas apresentasse fontes confiáveis, o que gerou críticas de jornalistas que pediam cautela ao tratar de especulações como fatos.
Essa avalanche de informações contraditórias criou um ambiente em que torcedores se sentiam divididos entre a esperança e a dúvida, já que a empolgação com a possibilidade da contratação se chocava com a falta de evidências concretas, produzindo um misto de ansiedade e fascínio que apenas o mercado da bola é capaz de gerar. Apesar de toda a confusão, o nome de Everton Ribeiro continuava sendo repetido em todas as discussões esportivas, consolidando a percepção de que, mesmo sem confirmação oficial, o rumor já havia se tornado um dos maiores temas da semana, prova de que o prestígio e a trajetória do jogador ainda têm força suficiente para movimentar multidões. Como consequência, o tema passou a ser analisado também sob a ótica do impacto que o rumor poderia ter na imagem pública dos clubes envolvidos, já que tanto o Santos quanto o Bahia precisam administrar cuidadosamente suas narrativas para evitar frustrações ou mal-entendidos que possam prejudicar suas relações com as torcidas. O mais curioso é que, mesmo com o passar das horas e a ausência de fatos concretos, o interesse do público não diminuiu, mas aumentou, mostrando que rumores envolvendo grandes jogadores funcionam como uma espécie de combustível emocional que mantém o engancho do torcedor preso à história, esperando por qualquer sinal de confirmação ou desmentido. E, apesar de todo o suspense, uma coisa ficou clara: o burburinho em torno de Everton Ribeiro demonstrou mais uma vez como o futebol brasileiro é capaz de transformar qualquer pequena fagulha em incêndio midiático, refletindo a paixão, a ansiedade e a expectativa contínua que movem torcedores, clubes e jornalistas em um ciclo que parece não ter fim. Ao final, mesmo sem a certeza de que o acerto com o Santos realmente aconteceu, o episódio deixou evidente que o nome de Everton Ribeiro continua sendo sinônimo de impacto, de relevância e de atenção imediata, e que qualquer rumor envolvendo seu futuro continuará a movimentar o noticiário com intensidade, alimentando a chama que transforma o mercado da bola em espetáculo diário. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.